Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa noite para todo mundo que está vendo esse vídeo, ou bom dia ou boa tarde, vai depender do horário que você está vendo aí essa ministração. E nós estamos no 39º dia, irmãos. Falta esse e mais um dia para a gente finalizar o nosso propósito de 40 dias. Que maravilhoso foi esses dias, irmãos. Quantas palavras abençoadas, quantas coisas, quantos milagres nós podemos ouvir durante esse tempo, irmãos. Que crescimento espiritual, que alimento sólido que nós tivemos durante esses dias, irmãos. Sabe, quem acompanhou esses dias, quem fez os devocionais, quem viu as ministrações, esteve aqui também presencial, pôde perceber o quanto Deus ele nos ama, o quanto Deus ele está conosco, o quanto Deus ele nos quer perto dele, irmãos. Sabe, tem as pessoas que acompanharam de fato cresceram muito espiritualmente, eu tenho certeza disso. E eu quero deixar uma palavra, irmãos, que Deus ele falou comigo durante esses dias, que eu quero compartilhar com vocês, que tem muito sentido sobre esses dias e que vai fazer muita diferença tanto na minha vida quanto na sua vida. A palavra do Senhor diz assim, em Salmo 119, a partir do versículo 11, ela diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem algumas versões que fala que guardei a tua palavra ou escondi a tua palavra, mas o ser humano, irmãos, eles têm a capacidade de guardar lembranças, guardar coisas que marcaram a vida dela. As pessoas um pouco mais antigas, elas vão lembrar, pessoas guardavam normalmente fotos, guardavam normalmente vídeos, cassete. Eu não sei vocês, mas eu ainda peguei um pouquinho da época da loucura de amor. Eu sei que você que está vendo esse vídeo aí, provavelmente ou já recebeu uma loucura de amor, já passou por essa vergonha, ou também já presenciou no seu bairro, na sua vizinhança, alguém que recebeu isso. E pessoas têm o costume de guardar a fita. Naquela época era videocassete. Eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Mas ainda eu peguei um pouquinho dessa época. Guarda foto, guarda roupa. Eu lembro que a minha mãe tinha roupinha de criança guardada, que era a roupinha da época dela. Roupinha nossa, dos meus irmãos, quando era muito pequenininha, ela guarda até hoje fotos, lembranças. Então o ser humano, ele gosta desse tipo de coisa. Ele gosta de guardar essas coisas na sua lembrança, no seu coração, porque isso traz um sentido de nostalgia, um sentido de alegria, de lembrança de como eram as coisas, de como era aquela época. Quantas e quantas vezes eu não via a minha família se reunir de volta de uma mala cheia de fotos e chorar de lembrar de quando era criança, de lembrar muitas vezes das dificuldades que passavam naquele período, de lembrar de alegrias, de coisas que faziam quando eles eram novos. Então o ser humano ele gosta muito disso. E esse salmista ele resolveu guardar algo no seu coração que também é muito importante. Ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Além das pessoas quererem guardar coisas boas no coração ou na lembrança, pessoas também têm muito o costume de guardar coisas ruins no seu coração. Pessoas acabam guardando traumas, algo que aconteceu na sua família, uma morte repentina, uma morte de uma pessoa muito querida. Elas guardam também, guardam lembranças ruins de pessoas, de brigas, coisas que muitas vezes falaram para ela e magoou o coração dela, magoou ela. Coisas que muitas vezes ela passou e isso fez com que ela parasse no tempo e vivesse apenas daquilo. Eu lembro de uma história que uma senhora, ela guardava coisas do marido que morreu e ela passou praticamente um período muito grande da sua vida dizendo que a vida dela não era mais boa porque o marido dela já tinha falecido. Então ela deixou de viver porque a morte chegou para a família dela. Então pessoas elas têm também isso de como algo ruim, algo negativo para a vida dela, que é guardar também coisas ruins.
E o problema disso, irmãos, é que muitas vezes a gente acaba fazendo com que o nosso coração, ele não seja o lugar de guardar coisas boas e guardar coisas ruins, fazendo com que a gente bloqueie pessoas nas nossas emoções, a gente bloqueie sentimentos no nosso coração. Quantas pessoas elas não conseguem amar as pessoas porque um dia elas foram maltratadas por outras pessoas? Quantas pessoas elas não conseguem dar o braço a torcer para alguém, acreditar na palavra de alguém, porque um dia mentiram para elas, ou seja, fazem com que o coração dela, em vez de guardar coisas boas, guardam coisas ruins. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, para que nós possamos guardar coisas boas no coração, porque do coração que provém a vida. Eu vou ler com vocês o versículo só para vocês se situarem. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Olha aqui que a palavra diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou seja, essa palavra guardar, ela traz algo que nós devemos guardar o nosso coração de coisas ruins que a vida ela pode nos trazer. Nós sabemos que estamos aí num mundo onde jaz o maligno. Nós sabemos que existem pessoas que também por traumas, também por coisas que passaram na vida, por experiências, acabam querendo magoar a gente, falar mal da gente. Pessoas que muitas vezes nos magoam com alguma atitude, pessoas que mentem para a gente, pessoas que fazem mal para a gente, sentem inveja da gente. A palavra de Deus, ela diz para nós guardarmos o nosso coração dessas coisas. Mas guardar o coração dessas coisas não é guardar o coração de pessoas. Nós precisamos entender isso. Porque guardar o nosso coração de pessoas faz com que nós não acreditemos em pessoas. Faz com que nós não tivemos, como que eu posso dizer, relacionamento com as pessoas, porque não, eu vou guardar no meu coração de ter um relacionamento, eu vou guardar no meu coração de fazer uma nova amizade, eu vou guardar no meu coração de dar confiança para alguém, porque não, a pessoa pode me magoar e eu posso me frustrar. Se eu e você estivermos fazendo isso, nós não vamos dar crédito para aquilo que Deus ele pode trazer para a nossa vida através de pessoas. Nós pegamos a palavra de Deus, nós olhamos a palavra de Deus e quantas coisas as pessoas elas receberam através de outra. Vocês lembram da viúva de Sarepta? Vocês lembram que ela teve que ouvir a palavra de um profeta e colocar em prática tudo aquilo que o profeta estava dizendo para ela fazer, para que o milagre pudesse acontecer na vida dela? Imagine só se o coração dela estivesse fechado para pessoas, ela não ia dar crédito para aquele profeta. E nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Nós vemos Pedro também no começo do seu chamado ali, que Jesus chamou ele. Pedro pescando a noite toda e não pescando nada. Jesus chega para ele e pede para que ele jogasse a rede novamente. Vocês imaginam só se Pedro tivesse guardado aquele sentimento de não ter pescado nada, aquela frustração dele não ter pescado, de ter passado horas e horas no barco à noite, passando frio, muitas vezes tempestade. Se ele tivesse guardado o coração dele e se frustrado a ponto de não querer mais saber de opinião de ninguém, ele não iria ter aquela experiência, aquele milagre da pesca maravilhosa. Então, quando a palavra de Deus diz, quando esse provérbio ele diz, guarda o coração para que, sobretudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Ele não está dizendo para que a gente guarde o coração de pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que nós devemos guardar na nossa vida, o que nós mais devemos guardar é o nosso coração, ou o mais importante, o que nós devemos guardar é o nosso coração. E o interessante é que o salmista, ele diz que
ele diz que ele esconde a palavra de Deus, ele esconde aquilo que Deus tinha dito para ele no coração dele, para que ele não pecasse contra o Senhor. Ou seja, ele decidiu guardar algo dentro do coração dele. Ele decidiu com que aquela palavra que o próprio Senhor tinha dado para ele, as Escrituras tinha falado para ele, tinha dito para ele, ele decidiu guardar no coração. Porque nós sabemos que o coração é onde nós guardamos muitas vezes os sentimentos bons da nossa vida, as lembranças boas da nossa vida. E ele não achou, mas a palavra de Deus é algo mais importante que nós devemos guardar na nossa vida. A palavra de Deus é aquela que nós de fato devemos guardá-la em todos os períodos da nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos faz lembrar daquilo que nos foi dito. Ou seja, quando nós guardamos a palavra no nosso coração, o Espírito Santo ele vai fazer com que nós lembremos dessa palavra no momento oportuno. E o engraçado é que, estudando um pouco mais sobre isso, vendo alguns exemplos na palavra de Deus, nós vemos o próprio Jesus se retirando para ir para o deserto, e lá no deserto o diabo indo tentar ele, e ele usa a própria palavra contra o diabo. Ele usa a própria palavra de Deus para rebater aquilo que o diabo estava falando para ele. Ou seja, o próprio Jesus ele tinha a palavra guardada em seu coração para que no momento oportuno ele também pudesse usar aquela palavra. E nós devemos fazer essa pergunta para nós. O que nós temos guardado no nosso coração? O que nós temos guardados como lembrança sobre o reino de Deus na nossa vida? Porque se no momento de crise, se no momento de provação, se no momento de dificuldade você tem estourado, você tem feito algo que você não gostaria de fazer, você tem dito mal, você tem falado palavras torpes, você tem estourado mais do que o normal, é porque você não tem guardado a palavra de Deus no seu coração. Ou, melhor dizendo, você não tem meditado na palavra de Deus para que aquela palavra ela seja guardada no teu coração, para que você se lembre no momento oportuno daquela palavra e tome posse daquela palavra. O mais importante de ouvir a palavra de Deus é guardar a palavra de Deus no nosso coração. É guardar as promessas de Deus no nosso coração para que nós possamos todos os dias lembrarmos daquilo que o Senhor também diz sobre nós. Para que todos os dias que nós levantarmos, para que toda dificuldade que acontecer na nossa vida, nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor tem dito sobre nós e daquilo que o Senhor tem dito ao nosso respeito. A palavra de Deus, ela diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a nossa fé, ela vai ser alimentada a partir do momento que nós meditarmos na palavra do Senhor. E não só meditarmos, mas também guardar essa palavra no nosso coração. A palavra de Deus, ela vai fazer com que a nossa fé, ela seja reavivada, ela seja aumentada na nossa vida em todo momento de tribulação que nós vamos passar. Todas as vezes que o crente ele passa por tribulação, por perseguição, o que faz com que o crente se mantenha em pé é ele saber que a palavra de Deus está guardada em seu coração. Então, irmãos, o que nós devemos fazer é, todas as vezes que nós estivermos em contato com a palavra de Deus, é sabermos guardar essa palavra no nosso coração. É guardarmos de fato na nossa memória, na nossa lembrança, meditarmos nela, colocar ela no nosso coração, viver ela, colocar ela em prática na nossa vida, para que essa palavra ela se torne um conosco. Para que eu e você possa vencer nos momentos de tribulação, nos momentos de tentações que nós vamos passar por essa caminhada da vida cristã. E eu estava vendo um vídeo por esses dias, e esse vídeo, o vídeo falava de um pastor que ele estava pregando a palavra de Deus no Oriente Médio, aonde a palavra de Deus ela é proibida, aonde há perseguição da igreja, perseguição armada, de fato, prendendo cristãos, matando cristãos. E esse vídeo falava que existia um pastor numa dessas cidades, e
e já não havia mais Bíblia durante aquele povo, e ele cuidava de um povo um pouco grande, e já não havia mais Bíblia entre o povo, só existia a Bíblia daquele pastor. E aquele pastor, com medo de que a única palavra de Deus que estivesse no meio dele pudesse ser queimada e já não ter mais a palavra de Deus, ele decide rasgar as páginas da Bíblia e dar algumas páginas para alguns irmãos que faziam parte daquela comunidade. E então ele distribuiu algumas páginas, né, a Bíblia dele distribuiu para várias pessoas. Então pessoas ficaram, elas ficaram com as porções da palavra de Deus. E a Bíblia diz, não, esse vídeo ele diz que um dia esse pastor em um culto, ele já não estava mais com a palavra, com a Bíblia dele, e as palavras já estavam com a comunidade. E ele foi meditar em uma palavra e ele já não sabia mais com quem ele estava, ele não marcou com quem ele guardou cada palavra. E ele pediu, ele se levantou e disse: eu preciso da porção da Bíblia, aqui está capítulo tal, versículo tal, de tal livro. E se levantou um irmão no meio daquela comunidade, e aquele irmão começou a recitar a página que esse pastor tinha dado para ele. Ou seja, muito mais do que ele guardar aquela porção da Bíblia, ele memorizou essa palavra. Ele guardou essa palavra no seu coração de tal ponto que ele pudesse recitar essa palavra sem ele ter auxílio dela ali em suas mãos. Ou seja, ele percebeu que as pessoas elas poderiam rasgar a Bíblia deles, elas podiam queimar a Bíblia deles, mas algo eles não poderiam tomar, que é a palavra guardada em seu coração. Irmãos, que poderoso isso, irmãos. As pessoas elas podem nos tirar o direito de participar de um culto. Elas podem tirar o nosso direito de orar a Deus em praça pública, de falar do Senhor em público, irmãos. Mas ela nunca vai tirar o direito de eu guardar a palavra no meu coração. Elas nunca vão conseguir fazer com que eu não me lembre daquilo que o Senhor um dia disse ao meu respeito. Do que a palavra de Deus ela diz ao meu respeito, irmãos. E que nós possamos nos fortalecer diante disso. São 39 dias de palavras, de devocionais. São 39 dias que nós estávamos aqui, irmãos, lendo uma porção da Bíblia, falando algo ao seu coração, trazendo fé ao seu coração. E se você guardou essa palavra no seu coração, se você decidiu viver aquilo que foi pregado aqui, irmãos, eu tenho certeza que a sua fé ela foi renovada, que a sua fé ela foi aumentada. E eu tenho certeza, irmãos, que você vai vencer diante de tudo isso. Porque a palavra de Deus ela está guardada no teu coração. Sobre tudo aquilo que nós possamos guardar, que nós possamos guardar o nosso coração. Que nós possamos aí não guardar coisas ruins, irmãos. Tirar coisas ruins do nosso coração. Se você aí na sua casa está vendo esse vídeo, tem mágoa de alguém, libere perdão, irmãos. Se você aí tem lembranças ruins do que já fizeram com você, irmãos, tire isso da sua vida, elimine isso da sua vida. Faça com que você só guarde coisas boas no seu coração e guarde a palavra de Deus na sua vida, no seu coração. Porque eu tenho certeza que quando o diabo vir com um prato para que você peque contra o Senhor, você lembre daquilo que Deus falou sobre você, daquilo que Deus te prometeu através da palavra dele. Eu tenho certeza que através disso você vai dizer não ao pecado e vai dizer sim àquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Que você fique com essa palavra, irmãos. Deus abençoe. Amém? Fechem seus olhos então para a gente orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por mais essa palavra. Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, que nós possamos vivê-la, Pai. Que em momentos de dificuldades, em momentos de tribulação, Pai, nós possamos, Pai Todo-Poderoso, lembrarmos, Pai, da Tua palavra. Pai, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, a ponto, Pai, de não esquecermos mais daquilo que o Senhor um dia disse sobre nós, Pai. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado durante esses dias no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Lembrando que amanhã é o nosso último dia do nosso desafio.
Venha, irmãos, um culto presencial. Se você tiver a oportunidade, esteja aqui entregando esse propósito de 40 dias aos pés do Senhor, de joelhos ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que quem tem acompanhado tem sido abençoado, tem visto milagre, tem visto diferença na vida. Amém, irmãos? Lembrando então amanhã a última palavra no nosso devocional às 5 da manhã. Também à noite o nosso último culto com a oração aos pés da cruz. Amém, irmãos? Deus abençoe e até mais.